Um rapaz conhecido por todos como o filho perfeito chega em casa assim que amanhece, depois de uma noitada numa discoteca, para comemorar a sua formatura, que seria naquele dia. Mas o que ele encontra é uma cena de um crime, tendo sua mãe como protagonista, o que traz à tona a verdade sobre o doente relacionamento deles. Oi, gente! Bem-vindos e bem-vindos de volta. Muito obrigada a você que está se inscrevendo agora, deixando seu like, seu comentário. Não quer? Sem ressentimentos. Vamos todos juntos para a história de hoje, que se passa na Itália, em Gênova, que nós conhecemos principalmente pela importância histórica do seu porto e também por dois dos casos mais interessantes aqui do canal, que infelizmente eram os primeiríssimos vídeos. O som tá bem ruim. Eu acho que eu deveria até considerar gravar eles novamente, não sei. Deixo eles aqui o link para vocês de qualquer maneira. E vamos deixar de minhas divagações de lado e vamos para a história de hoje. Como eu disse, estamos em Gênova e o ano é de 1999. E é ali que nós encontramos a nossa protagonista de hoje, Silvana Petrucci, que está então com 50 anos de idade. Ela é uma daquelas pessoas que a primeira impressão que ela passa é do quanto ela é vaidosa. Não vaidosa, mas bem cuidada. Sempre bem vestida, a unha tá feita, o cabelo tá arrumado, tudo impecável. Ela mora também em um belo apartamento em via Hector Berlioz, na região de Rivarolo, que é na periferia de Gênova, e todo aquele apartamento, fora e dentro, refletem essa imagem de cuidado, de beleza, de prosperidade até, seriedade também. Todas essas características que ela acha que combinam muito com o seu lugar na sociedade, que é de uma ex-professora de matemática que já há um bom tempo é a diretora da Escola Média de Campo Morone, ali em Gênova também. Ela é conhecida por ser bastante rigorosa e exigente com os alunos, mas na medida certa, porque ela é muito benquista por eles. E também gosta muito do seu trabalho, o ensino, ela é muito apaixonada por ensinar, ela acha muito gratificante e sente muito orgulho dos seus alunos. Mas não tanto orgulho quanto ela sente do seu único filho, Stefano, que é fruto do casamento com seu ex-marido, Giancarlo Diamante. Para Silvana, Stefano é o filho perfeito. Ela se ilumina cada vez que fala dele. Ela o considera amoroso, carinhoso, dedicado, principalmente a ela, e diz sempre que além de tudo isso, de todas essas características maravilhosas, ele ainda é muito inteligente, bonito, campeão de nado e que está para se formar com excelentes notas na Faculdade de Gênova. Ela diz sempre também, ela repete isso sempre, que ela se sente muito completa, ela se sentiu completa desde o nascimento daquele filho, que ela é uma pessoa realizada por causa dele. E agora a cerejinha no bolo, que é aquele filho perfeito, estava se aproximando o dia 23 de outubro de 1999, o dia da formatura de Stefano. Um dia para ser celebrado, e Silvanas pretendia fazer exatamente isso. Todo o seu tempo livre nas últimas semanas, aliás meses, ela tinha passado organizando as comemorações, organizando uma verdadeira festa. Enviou convite para os convidados com buffet, música, lembrancinhas da formatura, tudo decorado em vermelho, como é a tradição nas formaturas na Itália, e nada podia faltar, incluindo a coroa de louros feita sobre encomenda para ele. Ou seja, são semanas ali frenéticas, porque o início das aulas também é no período de setembro, então ela tinha isso para fazer, ao mesmo tempo que estava começando o novo ano letivo na escola onde ela era diretora, só que ela não parava de repetir que era um dos períodos mais felizes da sua vida. Aliás, ela chegou a dizer que ela não se sentia tão feliz assim, com tanta expectativa, desde que o filho tinha nascido. Ela está então radiante, cheia de expectativa, quando chega o dia 22 de outubro, que é a véspera da discussão da tese do filho, que com certeza levaria à sua formatura. Tanto que Silvana não está nem conseguindo dormir. Amanhã o seu filho, seu amado filho, seria doutor em ciências informáticas. Ela não podia acreditar. E provavelmente com esse pensamento, com esse doce pensamento e com um presente que ela tinha comprado para ele, ali do lado da cama, na cabeceira dela,
ela conseguiu finalmente dormir, na grande expectativa daquele que seria um dos maiores dias da sua vida, ou pelo menos é aquilo que ela estava acreditando até aquele momento. Que o que aconteceu não foi nada disso. O dia 23 tinha acabado de amanhecer quando o Stefano voltou para casa, depois de uma noitada na discoteca com alguns dos seus amigos, e encontrou sua mãe no balcão do apartamento. Ele então fez uma ligação para o número de emergência e em lágrimas explicou como ladrões tinham tirado a vida de sua mãe, que foi realmente o que foi constatado assim que os paramédicos chegaram, que não tinha absolutamente nada mais que pudesse ser feito por Silvana. Restava então começar a investigar aquela que era uma cena realmente chocante, que impressionou muitas pessoas acostumadas com esse tipo de coisa. Silvana tinha diversas feridas concentradas no rosto e na cabeça, provavelmente feitas por um objeto como uma machadinha. Além de outras também na região do abdômen, feitas provavelmente por uma grande faca. Um ataque obviamente excessivo e que Stefano estava explicando, como ele tinha dito já ao telefone, para os investigadores que ele acreditava que para ele era óbvio que tinha sido obra de ladrões. Ele diz também que ele deu uma olhada rápida na casa e viu que as joias da mãe tinham desaparecido. E também ele disse que ele tinha perdido algumas semanas antes as suas chaves, o seu maço de chaves, incluindo a do portão de baixo e a do apartamento. Por isso que ele tinha tido que tocar o interfone para que a mãe abrisse o portão e como ela não respondeu depois de vários toques, o que era muito estranho, ele interfonou para um vizinho deles, que era um ex-seminarista e que tinha uma cópia da chave deles para emergências desse tipo. Essa pessoa então acompanhou Stefano até a casa e foram os dois juntos que fizeram aquela chocante descoberta, que segundo a polícia, já de cara, não parecia obra de um ladrão. Um ataque assim excessivo geralmente não é obra de alguém desconhecido, muito pelo contrário. Mas a questão da chave sim, aquilo ali poderia ser uma pista a ser seguida. Alguém poderia ter roubado aquelas chaves, mas não para fazer um assalto na casa, mas para atacar a Silvana especificamente. Então os investigadores pediram para que Stefano deixasse que os peritos continuassem ali trabalhando no apartamento enquanto ele os acompanhava à delegacia, porque eles queriam tentar descobrir, chegar a fundo nessa coisa das chaves. Eles queriam tentar entender se o rapaz tinha perdido, só deixado em algum lugar, ou se tinha a possibilidade de que alguém tivesse realmente pego aquelas chaves. E dali eles poderiam partir. Uma conversa que se demonstrou muito mais difícil de quanto se esperava, com o Stefano se contradizendo, sendo vago, muito menos colaborativo de maneira geral do quanto ele estava sendo uma hora antes. Agora ele parecia quase que incomodado em estar ali e realmente não colaborou. O que era um problema, porque com o passar do tempo, com o passar das horas, a teoria de um roubo já era quase que descartada praticamente. Restava então continuar a perícia no apartamento e foi isso que foi feito. Os investigadores estavam ali, todos os peritos estavam ali, eles estavam fazendo realmente uma varredura, tentando encontrar alguma pista para ser seguida. Eles não sabiam realmente outra coisa a não ser a questão das chaves, que não tinha levado em nada por causa do comportamento compreensível, né, de Stefano. E por falar nele, ele estava ali no apartamento também. Ele estava sentado num canto, ele não estava falando quase nada, mesmo se perguntava alguma coisa boba para ele, onde ficava isso aqui, geralmente fica aqui. Ele parecia não estar conseguindo responder, interagir. Parecia em estado de choque, ao mesmo tempo que ele parecia triste, mas de repente muito angustiado, nervoso, não sabia para onde olhar. Ele era um turbilhão de emoções sentado num canto sem dizer nada para ninguém. O que, como eu disse, era compreensível. Ele tinha acabado de perder a sua mãe e no dia mais importante da sua vida. Não dá para esperar que a pessoa esteja controlando todas as suas emoções. Ou talvez tenha algo mais. Depois do choque de descobrir o corpo junto com seu vizinho, de ter uma crise histérica praticamente, ligar os prantos para emergência, falar com os policiais, seja na casa dele que na delegacia. Agora Stefano estava ali, sentado vendo os peritos trabalharem e a cada passo que eles davam, a teoria de roubo, que ele acreditou que era óbvia, estava caindo por terra. A cada nova pequena descoberta da perícia, a verdade estava mais próxima. E ele não estava aguentando. Então ele explodiu. Ele se levantou daquela cadeira, daquele canto e gritou: fui
Fui eu que tirei a vida dela. Uma verdadeira bomba que pegou todo mundo de surpresa, não era uma coisa nem imaginável. Quando a polícia e depois os jornalistas também entraram em contato com famílias, as colegas, amigos, vizinhos de Stefano e de Silvana, independente do grau de proximidade que eles tinham, se eram só conhecidos, vizinhos ou se eram pessoas mais próximas, todos em algum momento da entrevista ou do depoimento, mencionaram quanto ele era dedicado à mãe. Diziam alguma coisa sobre o quanto os dois eram próximos. Alguns até usaram a expressão filhinho de mamãe. Stefano era uma daquelas pessoas descritas como precisando da opinião dela para tudo. Ele gostava de ter a opinião dela até se ele devia comprar uma roupa, se ele devia comprar uma camiseta azul ou verde, ele ia ligar para a mãe dele para perguntar isso. Um hábito que pode ser considerado, sim, sinal de proximidade, mas também de dependência. E outra coisa que a polícia observou é que quanto à fama de filho perfeito, ela vinha praticamente que toda da mãe, da descrição dela. Era Silvana que tinha essa imagem dele e pintava ele assim para todos, literalmente para todos, porque ela não perdia uma oportunidade de falar do seu filho perfeito. Mas sabemos que essas considerações da polícia e a própria confissão de Stefano não bastam. Os policiais precisavam realmente de uma motivação, de entender essa motivação. E o primeiro passo para eles era entender o relacionamento entre Silvana Petrucci e o seu filho Stefano Diamante, que era assim, amado demais pela sua mãe, era o maior amor da vida dela, mas um grande amor com características, pelo menos, realmente não sãs. Ela era sim muito amorosa, mas esperava também muito em troca. Era uma mãe presente, só que chegava a ser invasiva também. E parecia também que para ela, com o tempo, não bastava amar o filho mais que tudo. A vida dela girava em torno dele. Ela tinha, sim, amigos e família, mas desde o nascimento de Stefano ficou claro para quem conhecia ela já desde antes que a prioridade no início tinha sido ele e depois, mais do que isso, ele bastava para ela. E esse era o motivo pelo qual algumas pessoas chegaram a mencionar que acreditavam que era o principal motivo para ela não ter se casado novamente. Aliás, para ela não ter tido mais nenhum relacionamento amoroso que ninguém tivesse ficado sabendo desde o divórcio com o pai de Stefano. Estava ficando assim, então, cada vez mais fácil para os investigadores entenderem como aquele jovem tinha se tornado dependente dela. Ele foi crescendo e até aquelas decisões pequenas que a gente geralmente briga para conseguir tomar decisão sozinhos, ele deixava nas mãos dela. E depois veio onde, o que estudar, o esporte que fazer, como se vestir, as pessoas com que se relacionar. Era ela que decidia e, por sua vez, a tarefa de Stefano era atender às suas expectativas. Ele tinha que ser o primeiro na classe, ele tinha que ser o melhor no esporte que ela escolheu, o que, mais uma vez eu digo, pode ser uma coisa natural, pode ser uma coisa até saudável, mas que nesse caso não era. Stefano, desde pequeno, começou a sentir essa obrigação massacrante, como ele diz, de ser perfeito, para atender às expectativas gigantes que ele via na sua mãe. E depois de um pouquinho grande, ali na sua pré-adolescência, ele já não fazia mais as coisas porque ele se sentia obrigado. Ele tentava impressioná-la. Ele foi bem claro com os investigadores e ele disse que no final da sua pré-adolescência, no início da sua adolescência, ele começou a ter recorrentes sonhos de cunho erótico com Silvana. E mesmo depois que ele cresceu, esses desejos não o deixaram. Foi criado assim um círculo vicioso muito doentio, no qual o jovem se sentia frustrado porque sabia que não podia, por motivos óbvios, dar vazão a esses seus desejos, esses seus sentimentos. Então, como resposta, ele sentia-se cada vez mais não à altura da sua mãe. Como se na cabeça dele tentasse explicar esse não conseguir o objeto do seu desejo, não porque ela é sua mãe, obviamente não dá. Ele já tinha aquele desejo, então ele explicava isso para si mesmo, obviamente de maneira inconsciente, com porque eu não sou o bastante, porque eu não atendo às expectativas dela, porque eu não sou suficiente, porque eu não sou perfeito como ela quer. Então, se sentindo assim, muito resumidamente, sentindo que eu não posso ter aquilo que eu quero porque eu não sou bom bastante para ela, ele começa a desistir das coisas. Afinal, ele fazia essas coisas para impressioná-la. Ele, por exemplo, deixa a natação com a desculpa de um problema físico qualquer. E quanto à escola, ele não tinha como simplesmente largar os estudos. Isso ela não ia permitir, é claro. Então, ele começa a mentir.
E para aguentar a pressão de enfrentar essa vida praticamente inventada, com uma mentira depois da outra, ele começa a usar muito e abusar de álcool e de outras substâncias não tão legais. O que leva naturalmente à pergunta, mas e Silvana não percebia? Ela decidiu não ver? Ela não conseguia enfrentar a verdade? Todas perguntas coerentes, mas que provavelmente permanecerão sem resposta. Mas uma pergunta ainda tinha que ser respondida. O que tinha sido a gota d'água? Tinha acontecido realmente alguma coisa? Ou Stefano tinha simplesmente tido um surto psicótico do nada? E a resposta, na verdade, era bem simples. A maior mentira criada por ele, a mais longa, estava para ser descoberta. Aquele não seria o dia que Stefano apresentaria sua tese e finalmente se formaria, porque ele tinha deixado a universidade 2 anos antes. E quando ele tinha feito isso, ao invés de dizer a verdade em alguma maneira, ele começou a mentir. Afinal, ele não era acostumado a confronto, ele idealizava a mãe dele, e mentir era o que ele estava acostumado a fazer. Então ele começou a inventar uma mentira depois da outra e o tempo foi passando. E ele nunca tinha sido descoberto nessa mentira, nunca tinha sido confrontado com a mãe, com alguma coisa que ele tinha mentido. Para ele funcionava assim e funcionava realmente. Então, durante esses 2 anos, ele contava em detalhes sobre sua vida acadêmica para sua mãe, a pedido dela sempre. Silvana tinha até um calendário no quarto dela, onde tinha marcado, o calendário era só para isso, para colocar cada nota, cada teste que ele tinha, cada data importante da vida escolástica dele. E foi assim que 2 anos se passaram, ele estava então com 24 anos e tinha chegado o dia da formatura dele. Estava escrito ali no calendário. E como vimos, desde a véspera, Silvana não falava de outra coisa, ela tinha acordado naquele dia anterior, já falando dos planos para aquele dia, que tinha um monte de coisa para fazer, para preparar ainda. E assim a ânsia de Stefano estava ficando difícil de controlar. Ele simplesmente não conseguia ver nenhum modo de dizer a verdade para ela. Para ele, essa opção não tinha, não é que era difícil, ela não existia. Então a ânsia dele durante aquele dia, aquela véspera, começou a se tornar desespero. E ele decidiu sair com alguns amigos para a discoteca para não explodir. Então ali ele, mais do que dançar, ele se entorpece para não ter que pensar no que está esperando por ele, tenta alongar o máximo possível aquela noite para não ter que afrontar a realidade quando voltasse para casa. E é por isso que ele acaba voltando só quando o dia está para amanhecer já. E ele conta então que ele não sabe exatamente quando esse pensamento se formou na cabeça dele, só que ele sabe que quando ele chegou ali na frente do apartamento dele, ele já tinha decidido, ou melhor, ele já tinha entendido, como ele disse nas palavras dele, que a única opção era tirar a vida da mãe dele e encenar um roubo. Então, por volta das 5 da manhã, ele entra em casa e, para sua grande surpresa e decepção e susto, Silvana está já em pé, mas ele mal está ouvindo o que ela está falando, toda excitada. Ele dá uma desculpa e diz que vai no banheiro, alguma coisa assim, que ele já volta, e ele vai direto a buscar a tal machadinha e uma faca na cozinha. E em silêncio ele volta, sem dizer uma palavra. Assim que ele chega ali, ele começa a atingir, a golpear a cabeça e o rosto dela com a machadinha. Incrivelmente, Silvana consegue escapar até o balcão. Chegando ali, ela cai. Ela já está quase sem forças, e é quando ele então faz outros ferimentos usando a faca no abdômen dela, só para garantir. Stefano então coloca as suas chaves de casa, as joias da mãe dele, as 2 armas e o casaco que ele estava usando, que estava completamente sujo de sangue. Ele coloca num saco plástico normal e vai jogar numa lixeira ali na rua da casa dele mesmo, a mais próxima do prédio dele. Ao voltar então, ele interfona para o vizinho, diz que está preocupado porque a mãe não está atendendo o interfone. E ali ele começa a farsa, que termina poucas horas antes, como nós vimos, com essa confissão de Stefano, que é imediatamente levado então para a prisão de Marassi, em Gênova. E como era de se esperar, a primeira coisa que a defesa fez foi pedir uma avaliação psiquiátrica de Stefano. E ali foi estabelecido que ele não era responsável pelos seus atos no momento do crime, com os peritos considerando como determinante aquele relacionamento dele com a mãe de amor e ódio, e principalmente aquele desejo reprimido e não resolvido que ele sentia por ela. Um diagnóstico que foi completamente aceito pelos juízes, que em março de 2001 consideraram Stefano Diamante completamente absolvido de qualquer acusação. Ele então, que estava em custódia preventiva desde a sua confissão e durante o julgamento, foi solto. Ele então morar com o seu pai, Giancarlo,
Mas ele não consegue ficar tão anônimo por tanto tempo. Um mês depois ele já está estampando os jornais novamente, como tendo feito parte de um acidente de carro ali em Gênova, que quase causou a morte de um senhor anciano. Mas graças a Deus não teve vítimas fatais no fim. Só que não parou por aí, porque 6 meses depois disso, o procurador-geral, que não tinha engolido aquela sentença, entrou com um processo de apelo. Então, já nos primeiros meses de 2003, os juízes chegam a uma conclusão para esse segundo processo de apelo e a justiça vai de um extremo a outro. De completamente absolvido, agora eles entendem que Stefano merece 30 anos de prisão por homicídio culposo, com 2 agravantes, o de motivo fútil e de ser parente da vítima. E com 30 anos de cárcere esperando por ele, agora sim, ele estava condenado ao esquecimento, a não ser mais capa de nenhum jornal ou revista. Foi realmente assim por alguns anos, até 2011, quando os jornais estampam a notícia de um homem que com 64 anos de idade perdeu sua vida por causa de um infarto fulminante durante um almoço no Palazzo Ducale, em Gênova, que é um local que agora funciona como um museu onde existem várias mostras e vários eventos. Se tratava de Giancarlo Diamante, o pai de Stefano e a única pessoa que o visitava. Agora ele estava realmente muito mais sozinho. Mas já tinha cumprido mais de 1/3 da sua pena, que ele estava descontando em Saluzzo, que ficava a quase 200 quilômetros de Gênova. É onde ele ainda está atualmente, mas agora ele tem que voltar ali só para dormir. Ele conseguiu um emprego em uma cooperativa de cerveja e participa de diversas outras atividades, incluindo a fundação de um jornal ali da própria prisão. E com certeza não está muito distante o dia que ele poderá deixar essa prisão completamente. Mais um daqueles casos que nos faz pensar principalmente sobre a motivação. O relacionamento doentio com a mãe justifica ou apenas explica? Ou, como terceira opção, temos uma desculpa da defesa. O que vocês acham? Para mim, é complicado. Obrigada.